E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui uma questão muito bacana, uma questão do IME da prova de 1995, questão de geometria plana, e é uma questão muito difícil, tá? Uma questão pesada que, assim, não é fácil de raciocinar, ela tem um raciocínio bem, assim, elegante, bem exigente, a gente vai precisar ter uma visão aqui muito bacana. É uma questão que não tem quase nenhuma conta envolvida, mas o raciocínio é bem pesado, a gente vai fazer ela junto aqui, e é uma questão muito legal mesmo. Vamos dar uma lida nela para depois a gente começar a fazer. Três círculos de raio R se interceptam 2 a 2, como é mostrado na figura abaixo, constituindo três áreas comuns que formam um trevo. Determine o perímetro do trevo e sua área em função de R e da área S do triângulo IJK. Como vocês podem ver, é uma questão que tem pouquíssimos dados, né? E uma questão que parece muito genérica, né? Assim, olha essas áreas, a gente não tem nenhuma informação mais detalhada a respeito delas. Uma é maior, a outra é muito pequena, assim. E a gente vai ter que ter uma resposta que só depende do raio e da área do triângulo. Então, assim, provavelmente existe uma simetria muito grande nesse problema que a gente vai ter que explorar e que realmente existe. É uma solução muito bonita, né? Nós vamos fazer ela daqui a pouquinho. Antes eu vou pedir só para vocês já deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, para a gente ter uma divulgação maior, né? Eu continuar aqui gravando isso, beleza? Então vamos lá fazer a questão. Vamos lá então, né, gente? Eu fiz um desenho aqui um pouco maior, né, da nossa figura, destacando aqui com algumas cores que a gente vai precisar. E o nosso primeiro objetivo é calcular o perímetro desse trevo, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu já deixei aqui alguns pontos nomeados, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, olha só, eu nomeei aqui os pontos A, B, C, D, E, F e o ponto O aqui, que é o centro do nosso trevo. E eu nomeei os ângulos também do nosso triângulo. Então, eu chamei aqui ó, de alfa, beta e gama. E o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos começar comparando aqui alguns comprimentos de arco. Então, olhem só isso aqui. Pela simetria, né, da figura, a gente vai usar a simetria aqui desse trevo, dessa montagem no problema muitas vezes, tá? A gente tem o seguinte, como os centros aqui estão conectados, é razoável pensar que as retas, que são os lados do triângulo, dividem essas áreas aqui no meio e, consequentemente, o perímetro de cada setorzinho aqui, não é? Então, o que nós vamos fazer? Acho que é bem razoável, todo mundo deve concordar que se eu pegar aqui o arco AO, ele tem que ser igual ao arco BO. Vocês concordam? Aqui, ó, BO. Então, esse arquinho aqui tem que ser igual a esse arquinho aqui. Acho que é bem razoável isso, não é? Da mesma forma, a gente tem que o arco OF vai ser igual ao arco OE. Então, esse cara é igual a esse cara aqui. Então, vamos escrever isso. O arco OF tem que ser igual ao arco OE. Beleza. E por último, a gente tem que o arco OC, esse cara aqui, é igual ao arco OD. Esse cara aqui. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, o arco OC tem que ser igual ao arco OD. Muito bem, uma vez que a gente escreve isso tudo, vamos agora fazer o seguinte. Vou deixar aqui isso aqui destacado. Vamos observar esse arco aqui, ó, o arco BE. Então é esse cara aqui como um todo, beleza? Quem que é o nosso arco BE? O arco BE, ele vai ser BO mais OE. Só que BO é igual a O e OE é igual a OF. Então nós vamos escrever isso aqui. Isso é AO. Opa, aqui ficou meio feio, né? Isso é AO mais OF. Tudo bem? Fazendo o mesmo raciocínio, a gente agora vai olhar para o nosso arco CF, que é esse arco aqui. Tudo bem? Bom, o arco CF ele é CO mais OF. Só que como CO é igual a OD e OF é igual a OE, eu posso escrever que o arco CF ele é igual ao arco OD mais o arco OE. Tudo bem, gente? E por último, vamos pegar o arco AD, que é esse arcozão aqui, e ele vai ser quem? O arco AD, ele vai ser igual ao arco AO mais OD. Só que o arco AO é igual ao arco BO. E o arco OD é igual ao arco OC. Então isso aqui vai ser igual a BO mais OC. Tudo bem? Por enquanto parece que a gente não está chegando em nenhum lugar, né? Mas, gente, agora vai acontecer uma mágica, né? Muito grande, que é o seguinte. Essas três equações, vamos somar elas e ver o que acontece, tudo bem? Eu tenho aqui essa soma que vai ser o arco AD mais o arco CF mais o arco BE. Tudo bem? Agora, gente, observem só o seguinte. Vou pegar uma cor aqui diferente para a gente destacar. Vamos pegar aqui, ó, AO mais OF. Eu estou pegando isso mais esse pedaço. Agora, OD mais OE, que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. E por último, eu estou pegando BO e OC. Então, estou pegando esse pedaço aqui
e esse pedaço aqui. Observe o seguinte, gente. No lado direito eu tenho exatamente metade do perímetro do meu trevo. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, CO e OD, é a mesma coisa que esse pedaço aqui que ficou para fora, não é? Vai dar metade do comprimento desse setor aqui como um todo. Os segmentos BO e OA, eles vão dar metade desse comprimento total aqui, né? Desse setor. E os segmentos OE e OF vão dar exatamente metade desse segmento aqui que eu estou destacando. Segmento não, né? Desse setor. Então, esses arcos todos que a gente está somando, eles dão metade do perímetro do nosso trevo. Olha que coisa incrível, né? Isso aqui vai dar metade do perímetro do trevo. Eu sei que perímetro a gente escreve como 2P, mas é só para não ficar esquisito, né? Isso é ótimo. E por que isso é muito bom? Esses três arcos aqui, eles têm uma coisa de especial. Observem só. O arco AD, ele é o arco que o nosso ângulo alfa enxerga. Observem só que aqui está o arco AD, ele é o arco definido pelo nosso ângulo alfa, que é um ângulo central. O arco CF, ele é o arco que o nosso ângulo beta enxerga. Olha só, o CF está aqui e o beta enxerga ele. E o arco BE é o arco que o alfa enxerga. Ou seja, esses três arcos aqui são os três arcos delimitados pelos ângulos internos do nosso triângulo. E agora eu vou lembrar com vocês um fato importantíssimo, que é o seguinte. Quando a gente tem um ângulo que define um certo arco, né? Vou chamar esse ângulo aqui de θ, já que eu não escrevi θ em nenhum dos dois. Se esse ângulo aqui é θ e ele está numa circunferência de raio R e tem um arco L definido, então a gente consegue escrever o arco em função do ângulo, né? Eu sei que L é igual a R vezes θ, não é? Fazer o R maiúsculo aqui para ficar coerente. R vezes θ. Então nós vamos fazer isso para esses três arcos aqui. Quem vai ser o arco AD? O arco AD, ele é o arco enxergado pelo ângulo gama. Então vai ficar gama vezes R. O arco CF é o arco enxergado pelo ângulo beta. Então vai ficar aqui, ó, mais beta vezes R. E o arco BE, ele é o arco enxergado pelo ângulo alfa. Então vai ficar aqui alfa vezes R. Tudo bem? Isso aqui tem que ser igual a metade do perímetro do trevo. Muito bem. Aqui eu posso botar um R em evidência. Então vai ficar assim, ó. R vezes alfa mais beta mais gama igual a metade do nosso perímetro. Só que, gente, alfa mais beta mais gama são os ângulos internos do nosso triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Só que a gente não trabalha com graus, a gente trabalha com radianos aqui, né? Então, isso aqui é equivalente a π radianos. Olha que coisa incrível, né? Então, do lado direito eu tenho aqui π vezes R igual a metade do perímetro do nosso trevo. Logo, quem que é o perímetro do nosso trevo? O perímetro do trevo, ele é 2πr, que é exatamente o comprimento de qualquer uma das circunferências aqui. Olha que resposta geral, né? Uma resposta completamente genérica, ela só depende do raio. Então, se a gente rearranjar aqui essa circunferência de modo a mudar as áreas ali, mas continuar mantendo essa proporção do trevo, nunca vai mudar. O perímetro dele é sempre o mesmo, ele só depende do raio da circunferência. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, eu acho, né? Então, assim, já fizemos a primeira parte, que é o perímetro, nós vamos usar um raciocínio muito parecido para calcular a área. Agora, gente, vamos fazer a segunda parte do nosso problema, né? Eu tenho que achar a nossa área do trevo. Essa área eu preciso expressar em função do raio e da área do triângulo, né? Que a gente não usou na primeira parte. Então eu preciso calcular essa área de alguma maneira. Nós vamos descobrir como fazer isso agora. Essa segunda parte é um pouquinho mais difícil, mas o raciocínio é muito parecido. Então vão acompanhando aí que tenho certeza que vai dar certo. Eu vou primeiro, gente, dar alguns nomes aqui. Esses pontos externos aqui, eu vou precisar deles. Nós vamos chamar aqui, ó, de X, aqui de Y, aqui de Z. Isso tudo, gente, é só pra gente compreender melhor, né? Porque pensa naquela primeira parte, se eu não desse o nome aqui para cada ponto, né? Eu sei que é muita letra, mas a gente ia ficar muito perdido, né? Falando, ah, pensa nesse arco aqui, agora nesse arco aqui. É sempre bom você ir dando nome às coisas para você ir se situando, né? Mas beleza. Continuando. Aqui eu vou unir esses segmentos aqui, ó. Olha só, vou ligar o ponto I no ponto O, o ponto I no ponto X, K em X e K em O. E eu vou ligar aqui, ó, X em O, tudo bem? Ficou meio poluída a nossa figura, mas eu peguei já esse cara aqui e fiz uma cópia, olha só, tá bem aqui, que nós vamos analisar essa figura aqui. Olha só o seguinte, esses segmentos em vermelho, eles são o raio, né, das minhas circunferências, né? Então aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. E a área de um dos setores está aqui, né? Se a gente prestar atenção, essa área, quando ela divide no meio, ela define aqui, ó, um setor circular, né?
aliás, pedaço de um setor circular, que é o quê? Isso aqui é uma que a gente chama de segmento circular, né? Que ele é o setor circular como um todo, menos esse triângulo aqui, né? O triângulo KXO, tudo bem? E o que acontece? Eu consigo escrever a área dessa calota pequena aqui, fazendo o quê? Pegando a área do setor circular menos a área do triângulo KOX, não é? E aí, para eu ter a área como um todo, é só multiplicar por 2 pela simetria da figura. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Observem que esses triângulos aqui, olha só, XPI, IPO, OPK e KPX, eles são todos iguais. Por quê? Esse segmento aqui, né, KI, ele é dividido exatamente no meio quando eu passo por aqui, né, pela simetria da figura. Idem para o segmento XO, ele é dividido ao meio aqui no ponto P. Então o ponto P ele é um ponto médio do segmento XO e do segmento KI. Ou seja, os triângulos, vamos escrever isso aqui, olha só. O triângulo XIP é igual ao triângulo IPO, que é igual ao triângulo OPK, que é igual ao triângulo KPO. Isso é muito importante. Por quê? A área do meu triângulo aqui de interesse, né? Lembra que a gente está focado por enquanto nesse cara aqui, porque é ele que está associado ao setorzinho circular, né? A área dele é o quê? Vai ser simplesmente duas partes, né? Vai ser a área somada de qualquer um desses triângulos aqui 2 a 2. Então, a área, e nós vamos escrever a área dessa forma aqui, né? Com um colchete, só para ficar mais fácil. A área do triângulo XOK, ela vai ser a área de quaisquer dois triângulos aqui somados, já que todos os dois são iguais. Como ela envolve duas áreas, basta eu somar a área de qualquer um dos dois aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou falar que ela é igual à área do triângulo KPO mais a área do triângulo IPO. IPO. Por que essas duas áreas são muito úteis, gente? Porque olha só, se a gente identificar na figura KPO e IPO, vai dar exatamente essa área aqui, ó, olha só, que eu estou colorindo em verde. Essa área vai estar tá exatamente contida dentro da área do nosso triângulo, não é? E eu vou conseguir então expressar a área do triângulo só em função das áreas desses triângulos aqui que definem os segmentos circulares, tudo bem? Nós vamos fazer isso para as três figuras, ó, para as três figuras não, para as três, como é que fala? Essas três áreas aqui, né, que compõem o nosso trevo. Então, por analogia, né, o que a gente consegue fazer? Estendendo isso aqui para, como é que fala? Para os outros casos. Você fazendo esse mesmo raciocínio aqui, você vai concluir o seguinte, que a área desse triângulo aqui, ó, o triângulo JYO. Então, estendendo aqui, né, botando 3 pontinhos, a gente tem aqui a área do triângulo JYO. Ela vai ser igual, vai ser 4 áreas aqui repartidas, né? Eu vou falar que ela é igual à área I. Esse ponto aqui, né? Nós vamos chamar ele de alguma coisa. Vamos chamar isso aqui de, aqui eu chamei de P. Vamos chamar aqui de Q, né? Vai ser igual a do triângulo IQO, IQO, mais a área do triângulo JQO, JQO. Tudo bem? E por analogia também, né, estendendo isso aqui, eu tenho aqui a área do triângulo. Só falta aqui, ó, esse triângulo aqui de baixo, né, o triângulo JOZ. JOZ. Ela vai ser igual à área de quais triângulos? Vamos pegar aqui mais um ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui de R, né? Aqui embaixo, ó, de R. Vou botar um R minúsculo, né? Só para não confundir com o R do nosso raio. Isso vai ser igual à área do triângulo JOR. Aliás, JOR não. É JOR mesmo, é isso mesmo. JOR mais a área do triângulo KOR. KOR, né? Justamente porque aqui, né, eu tenho mais quatro áreas divididas iguaizinhos. Igual ali atrás, olha só, eu tinha aqui, ó, essa área, essa área, essa área e essa aqui, ó, 4 triângulos iguaizinhos, né? Se vocês acompanharem baseado no primeiro aqui, que a gente gastou um pouquinho mais de espaço, os outros são completamente análogos, né? Muito bem. Então, gente, olha só que interessante. A área dos três triângulos que definem os setores circulares de meu interesse, se eu somar todas, né? Vamos fazer aqui agora a soma. Pegando aqui, vai ficar aqui embaixo. A área do triângulo XOK mais a área do triângulo JYO
mais a área do triângulo JOZ, né? Que dá as áreas dos nossos três triângulos aqui, que submetem os respectivos setores circulares, isso vai dar, ó, KPO mais IPO. Então vai ficar aqui, ó, KPO mais IPO, ou seja, essa área aqui mais essa área aqui. Depois IQO, que é essa área aqui, né? Mais JQO, que é essa área aqui. E por último, JOR mais KOR. JOR é essa área aqui e KOR é essa área aqui. Observe o seguinte, está tudo rabiscado, mas dá exatamente a área do meu triângulo, né? Eu consegui escrever a área de cada triângulo aqui que submete um setor circular de uma maneira tal que essas áreas são equivalentes somadas à área do meu triângulo. Então isso aqui é simplesmente equivalente a S. S que é a área do nosso triângulo IJK, né? Vou até escrever isso aqui, ó. Isso é igual à área do nosso triângulo IJK. E isso é muito, muito bom, né? A gente acabou de escrever a área de cada triângulo aqui que submete um setor circular como a área do nosso triângulo IJK, a área total, né? Somada. Isso é muito bom. Beleza então, né, gente? Para que a gente fez essa conta toda? Por que eu quis descobrir a área do nosso triângulo em azul, né? Porque agora o nosso objetivo é calcular a área do trevo, né? Ou seja, para eu calcular a área do trevo, eu preciso da área de cada setorzinho duplo aqui, não é? O que nós vamos fazer? Eu sei que cada interseção aqui são dois segmentos circulares, né? E o segmento circular, ele é simplesmente a área do setor circular menos a área do triângulo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Olha só, a minha área do trevo, ela vai ser duas vezes a área de cada segmento circularzinho aqui, né? Então, o segmento circular, ele vai ser da seguinte forma, né? Duas vezes a área do setor circular, XO, né? Então, XO, menos a área do triângulo KOX. Então, menos a área do triângulo KOX. Mais a área do setor circular OY, menos a área do triângulo JOY. JOY. Mais a área do setor circular OZ, menos a área do triângulo JOZ. JOZ. Muito bem, né? Isso aqui vai dar a área do meu trevo. Só que, gente, vamos prestar atenção, né? O seguinte, isso aqui é duas vezes. Aí vamos lá. A área dos três setores menos KOX mais JOY mais JOZ. KOX, JOY, JOZ. É exatamente a nossa área S, né? Então, isso aqui vai dar a área do setor, né? A área do setor circular XO. Opa. A área do setor circular XO mais a área do setor circular OY mais a área do setor circular OZ, certo? Menos S, que é a área do nosso triângulo. Muito bem, já estamos diminuindo a expressão, né? Agora, gente, pensem só comigo. O setor circular XO, ele é definido pelo arco XO, né? O setor circular OY, obviamente, é definido pelo arco OY. E o setor circular OZ é, obviamente, definido pelo arco OZ. E se vocês observarem, se eu pegar o arco XO mais o arco OY mais o arco OZ, eles dão exatamente metade do perímetro do trevo, não é? Olha só, eu tenho esse arco aqui, mais esse arco aqui, mais esse arco aqui. Eles dão exatamente metade do perímetro do trevo. Ou seja, se isso aqui corresponde a π vezes r, né? Metade do perímetro, aliás, vamos colocar assim, ó, é igual a metade do perímetro, né? Então, a área que cada um submete corresponde a metade da área da circunferência, não é mesmo? Então, a área do setor circular XO mais a área do setor circular OY mais a área do setor circular OZ vai corresponder exatamente a metade da área da circunferência, não é? Da área da circunferência. Então, vamos botar assim, ó, SC, né? E aqui, gente, eu botei o metade do perímetro do trevo, né? Mas eu quis dizer metade do perímetro da circunferência, né? Então,
perímetro da circunferência. Dá na mesma, né? Porque o perímetro da circunferência é 2πr, que é a mesma coisa do perímetro do trevo. Mas a gente quer comparar com áreas que já são conhecidas, né? Então, se o comprimento dos arcos de interesse corresponde à metade do comprimento de uma circunferência, então os setores circulares respectivos correspondem à metade da área da circunferência. Ou seja, isso aqui corresponde a πr ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então acabou o meu problema, né? Então a área do trevo vai ser o quê? Vai ser duas vezes essa soma, né? A soma dos setores circulares menos S, ou seja, é duas vezes πr ao quadrado sobre 2 menos S. Isso aqui dá exatamente πr ao quadrado menos S. Então temos aí mais uma resposta extremamente limpa, né? Uma resposta assim geral que não depende de nenhum parâmetro específico, né? Ela só depende do raio da circunferência e da área do nosso triângulo, né? Esse triângulo aqui é muito específico, né? Ele une os centros da circunferência, mas olha que coisa incrível, né? O comprimento desse trevo, que é o perímetro, e a área dele independem de como ele é arranjado, né? Independentemente do formato de cada áreazinha aqui, né? Do tamanho, a gente sabe que a soma delas é sempre constante e que o perímetro é sempre constante. Se a gente fizesse para o caso mais simétrico possível, né, que seria formando três setores aqui iguais e esse triângulo que é equilátero, provavelmente não, com certeza daria a mesma resposta. Mas aqui a gente resolveu o problema de uma maneira muito mais geral, né? A gente descobriu a forma genérica dessa área e desse perímetro que dependem unicamente do raio da circunferência e da área do triângulo. Então, gente, esse problema é um problema dificílimo, né? Aqui a gente tem que usar uma notação muito detalhada, né? A área do setor, XO, tudo, para a gente não se perder, senão fica muito desorganizado, né? Desse jeito eu tentando fazer da forma mais calma possível, já ficou um pouco desorganizado, né? Mas tentei fazer aqui da melhor forma, mas assim, acho que deu para explicar, né? Então é uma questão muito legal, muito difícil, né? Mas eu acho que ela tem um raciocínio muito rico por trás, né? Da gente ir identificando peças e encaixando, comparando com outras, né? E chegando num resultado bem genérico, né? Então, só complementando aqui, a área do trevo é essa e o perímetro do trevo é simplesmente 2πr. Essas são as nossas duas respostas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, comenta o que vocês querem ver. Quer ver questão, quer ver conteúdo de matéria, né? Enfim, comentem aí que eu dou uma olhada e trago nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço a todos e tchau, tchau.